Bom dia para todo mundo do Quebec, boa tarde para todos do Xangri-Lá e boa noite para você aí do Violim. Está começando mais um Nossa Londrina, meu nome é Felipe Manuel e hoje nós vamos falar, por bem ou por mal, de política e pandemia ou da politização da pandemia. E é importante frisar que são coisas diferentes, porque durante uma situação de saúde pública, de uma pandemia, se faz política por meio da movimentação da máquina pública em função de um objetivo. Mas existem também aqueles que criam situações ou mesmo posicionamentos políticos sobre o tema. Vamos lá. Primeiro, para começar esse vídeo, eu quero colocar uma proposição, uma premissa, uma ideia inicial. E essa ideia inicial é: eu repito, nenhum líder do executivo no Brasil ou no mundo queria que essa pandemia existisse ou que tivesse que ser tomada alguma atitude contra, como o fechamento da produção. Ou seja, nenhum prefeito, nenhum governador ou o presidente querem empresas fechando, menos arrecadação ou essa negatividade toda que vem por meio da opinião pública por causa do fechamento das atividades. Tendo esclarecido isso, eu passo para uma outra questão, sobre o que um político, um prefeito, um governador ou um presidente pode fazer nesses momentos de pandemia. E para isso nós temos muitas respostas: o isolamento vertical, o isolamento horizontal, o isolamento intermitente ou mesmo o tal do lockdown. A verdade é que nenhum país do mundo estava pronto para o que aconteceu e muito menos sabia como proceder com algo que a gente conhece há apenas 4 meses. Então é bom lembrar, faz apenas 4 meses que a gente tem contato com o coronavírus. Mesmo não sabendo qual é a melhor opção, a gente tem como saber qual que é a pior delas, e com certeza é não fazer nada ou fingir que nada está acontecendo. Aqui em Londrina, esse debate se perde um pouco, porque a gente já teve uma retomada das atividades, inclusive a partir de uma postura que foi tomada pelo prefeito da cidade, que já foi validada até pelo judiciário a nível nacional. Mas, por outro lado, Londrina não é uma ilha que vai ficar isolada ou imune ao que acontece no Brasil, e o que acontece no Brasil é muito sério. É sério porque nem em todos os lugares do Brasil se agiu como a gente fez aqui em Londrina, com bastante antecedência, ou se tem a mesma estrutura hospitalar que Londrina, ou mesmo a contribuição que a população deu para que o resultado viesse. Então vamos estabelecer aqui que o que aconteceu em Londrina não é algo surreal ou um milagre, mas sim fruto de atitudes tomadas pela administração pública, mas também pela grande contribuição dos londrinenses no entendimento do que tinha que ser feito. Vamos estabelecer também que Londrina não é uma ilha de sensatez e colaboração no meio de um Brasil que está próximo a virar um dos maiores epicentros do coronavírus no mundo, até porque a gente ainda pode ter novos fechamentos aqui na cidade. Beleza. Pensado tudo isso, vamos ao que importa não só pra gente aqui em Londrina ou no Paraná, mas o que importa pra gente no Brasil a nível nacional. Existe uma frase do presidente da República, do dia 24 de março, na qual ele diz que os governadores e os prefeitos devem abandonar o conceito de terra arrasada. Terra arrasada é uma tática de guerra que se queima tudo em um determinado lugar para não deixar nada para quem vem depois. E que a gente pode voltar lá no começo do vídeo e relembrar que nenhum membro do executivo quer isso. E terra arrasada não é terra arrasada só para alguma das esferas do poder público. Então, se algum prefeito está fazendo algum tipo de isolamento e isso tem um efeito negativo, esse efeito negativo vai respingar também nele. Mas só falando no Brasil, a gente pode acabar entrando em paixões e isso distorce um debate que pode ser e deve ser técnico e científico. Existem resultados muito positivos de países como Alemanha, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Grécia, mas aí você pode falar para mim que ou esse país está na Europa e todos eles são muito pequenos em comparação com o Brasil. Aí podemos falar sobre Canadá e Austrália, que são países grandes, mas você pode continuar pensando que não tem nada a ver com o Brasil porque é do primeiro mundo. Então vamos a Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina, que são países vizinhos nossos, economias mais frágeis e que também estão tendo ótimos resultados. E sobre essa boa situação da Argentina, nessa quinta-feira agora, dia 14 de maio, o presidente foi perguntado em frente ao Palácio da Alvorada por um repórter sobre a situação, e ele disse que tem que se fazer um cálculo de mortes por milhões de pessoas. E ainda disse que se quer utilizar algum outro país para fazer referência, que utilize a Suécia, que é um país que não fez nada e estaria supostamente numa boa situação. Os dados desses 3 países, Argentina, Brasil e Suécia, para que a gente possa fazer esse cálculo, estão aqui embaixo, né? Então a quantidade de habitantes, também a quantidade de mortes e as mortes por milhões. E a gente pode ver que a situação no Brasil é 9 vezes pior do que a da Argentina, mesmo em mortes por milhões, e a Suécia, utilizada como um exemplo a se seguir, é 5 vezes pior do que o Brasil. Se você for comparar da Argentina para a Suécia, a situação é mais de 40 vezes pior.
Mas por que esses resultados diferentes? Porque todo o país, do municipal ao federal, tem que estar unido em torno de uma ideia, o que não acontece aqui, criando essa politização da pandemia, mas eu prefiro usar o termo polarização, que nada mais é do que uma estratégia política de você eleger um adversário e criar dois polos. Então você está desse lado e seu adversário está do outro. Muita gente fala que isso não é bom, e realmente não é, nem mesmo nesse momento que a gente está vivendo, e nem em momento nenhum, principalmente quando a gente precisa eleger as pessoas que vão estar lá, e é melhor fazer sem essa polarização. Temos que deixar claro que em um mundo onde a maioria dos países fazem esse combate de forma unida, o Brasil se destaca negativamente por ter um governo federal que é contra o isolamento social adotado pelos municípios e estados, mas principalmente também adotado pelos países que até o momento tiveram os melhores resultados na pandemia, no combate ao coronavírus. E eu não falo só de estratégias, palavras ou promessas, mas sim do que se efetivamente faz. Nós precisamos, no final das contas, elevar o discurso e sair dessa história daquele que quer se isolar e daquele que quer trabalhar, até mesmo porque o isolamento desde o começo devia ter sido proposto de uma forma um pouco mais digna tanto para as pessoas como para as empresas. Ninguém vai querer ficar em casa passando necessidade ou criar um milagre para que você consiga manter a sua empresa aberta. O que acontece é que para pessoas físicas, o Brasil chega a pagar 15 vezes menos que outros países que são economias menores do que a nossa. E aqui eu vou mencionar só a Austrália e o Canadá, que também são países com uma extensão territorial grande e uma população também alta. Mas aí a gente pode voltar a mencionar aquele termo do país desenvolvido, mas o Brasil também paga menos do que a nossa vizinha Argentina, que eu já mencionei que teve bons resultados, e lá se paga o equivalente, claro que em pesos argentinos, a R$800 nossos, que com o poder de compra do argentino é até um pouco maior do que R$800 no Brasil. Para empresas, então, é um total desencontro de informações, como por exemplo para empréstimos, que não ficaram claras as condições até hoje. E aí não tem como você dizer que a pessoa não se desespera em querer voltar a abrir sua empresa para poder voltar a render. É importante pontuar que o auxílio emergencial está e também já esteve atrasado, assim como também já esteve o pagamento dos contratos em suspensão para empresas, que foi uma situação criada pelo governo, que o governo pagaria os salários por 3 meses das empresas que adotassem um sistema com determinadas condições. Então não dá também para dizer que existe uma grande preocupação do governo federal com essa parte da economia, considerando todos esses atrasos e essa falta de informação dada para a população. E quando se junta a falta do incentivo financeiro, a falta de união nas informações, essa polarização de ideias que não deveria existir durante um momento de pandemia, que o debate deveria ser técnico, então fica bem claro que as políticas tomadas a nível nacional estão sendo feitas de forma errada. Se existe um responsável pela politização da pandemia, essa pessoa é o presidente, que continua focado apenas em assuntos que lhe convém, desprezando todos os outros bons exemplos que a gente teve, tanto de práticas de isolamento como de protocolo de saúde, criando então esses dois polos dentro da pandemia. Voltando à nossa premissa do começo do vídeo, todo mundo se preocupa com a economia, mas é necessário seguir alguns estágios. Então você tem o isolamento, uma reabertura gradual, a preocupação com a capacidade hospitalar, testagem em massa, claro que os auxílios e incentivos econômicos para se manter o mercado interno aquecido, tudo isso permeado por um plano de retomada econômica a nível nacional, para que a gente possa, depois de tudo isso, entrar nessa nova realidade. Então tudo isso está junto, não separado da forma que se tenta incitar. Vamos então, mais uma vez, lembrar de elevar esse discurso, sair do diz que me disse, dessas notícias não checadas, estudos não checados e também dos achismos. A gente está caminhando nesse final de semana muito provavelmente para 16 mil mortes no Brasil e sem uma projeção de frenagem da quantidade de mortes diárias. O Nossa Londrina e eu, Felipe Manuel, nos solidarizamos com todos aqueles que perderam algo, mas principalmente alguém durante esse tempo de pandemia. Fiquem bem e fiquem firmes. Como sempre, as fontes utilizadas para esse vídeo estão aqui no primeiro comentário, já que você vai lá, comente o que você achou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e família e se inscreva nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui no Nossa Londrina de hoje. Meu nome é Felipe Manuel e nós nos vemos num próximo vídeo. Fique em casa se possível, faça sua higienização e não entre em pânico. Notícias oficiais e embasadas nesse momento são tudo. Um abraço.